A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe cada um neste dia para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Temos como pastor presidente pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro também, que tem como pastor dirigente nosso pastor Eudorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nádia. Nós estamos aqui nesse vídeo fazendo uma pré-aula da nossa quarta lição da revista Betel Dominical, onde nesse trimestre, primeiro trimestre de 2024, nós estamos estudando família, um projeto de Deus. Quem está comentando a nossa revista nesse trimestre é o nosso pastor Valdir Alves de Oliveira. Ele é pastor auxiliar na Catedral das Assembleias de Deus em Brasília, Distrito Federal. Então, nós estamos falando nesse trimestre e a próxima lição, a quarta lição, vai falar sobre vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja. E é isso que nesse pré-aula nós vamos falar, para que os professores tenham mais subsídio e com a ajuda do Espírito Santo possam dar uma aula mais completa, com mais recursos, com mais informações na nossa escola bíblica dominical. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você quiser acompanhar com uma revista, você pode baixar a revista pela internet e aí você vai acompanhar conosco. É só você colocar lá a revista Betel da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre 2024, você vai encontrar lá a revista e vai poder acompanhar conosco para a honra e glória do Senhor a lição. E a gente aproveita também para agradecer a empresa Cop Betel Rio, que empresta esse ambiente aqui para a gente fazer a gravação do vídeo. Se você quiser conhecer, está lá no Instagram, Cop Betel Rio, e aí você vai conhecer essa empresa e ficar por dentro dela e poder nos ajudar aí também para a honra e glória do Senhor. Então, como eu disse, essa lição vai falar sobre vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja. Então, o que a gente busca já no título, o que a gente pode passar para os nossos alunos é o seguinte, que a vida conjugal, ela precisa ser um espelho do que Cristo fez pela igreja. O que Cristo fez pela igreja? Amou a igreja, se doou pela igreja, se sacrificou pela igreja, cuida da igreja, faz tudo pela igreja. A igreja é a noiva de Cristo e Cristo é o noivo. Então tudo que Cristo fez pela igreja, que está relatado na Bíblia, nos Evangelhos, a gente precisa procurar replicar, espelhar esse relacionamento na vida conjugal. Então é isso que a gente busca num casamento cristão, numa vida conjugal cristã, é que o homem cuide da sua esposa assim como Cristo cuidou da igreja. Então a gente procura ter esse relacionamento como referência, o relacionamento de Cristo pela igreja como referência para um relacionamento entre marido e mulher, marido e esposa, assim para que esse relacionamento conjugal seja tão bem sucedido como foi o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então a gente tem, na verdade aplicada, nós vamos ver que a igreja e a família são as instituições estabelecidas pelo Senhor, visando o desenvolvimento do seu plano para a humanidade. Ou seja, seu plano para a humanidade, crescer, multiplicar, que o homem seja um adorador em espírito e em verdade. Então fica tudo caracterizado onde? Na família e na igreja. Crescer, multiplicar a família, adoração, culto ao Senhor, servir em santidade, tudo isso onde? Na igreja. Então as duas instituições se fundem para que todas alcancem o objetivo que Deus teve quando criou o homem, fazer família, ele se relacionar e que essas famílias se voltassem para Deus. Então a igreja e a família são as principais instituições que Deus criou. E aí o texto áureo, o texto base é Efésios capítulo 5, versículo 25, onde vai dizer: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então esse é o ponto
em que a vida conjugal precisa estar, onde o marido ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então é isso que a gente vai ver durante essa aula, durante essa lição, e a gente vai destacando aqui pontos importantes para os nossos alunos. E aí na introdução ele fala que a família é onde tudo começa, e essa família tem que ter um modelo de relacionamento encontrado na palavra de Deus para marido e mulher, para que esse relacionamento estando conforme a palavra, ele venha se refletir na igreja, para que a igreja seja uma igreja boa, uma igreja saudável, precisa de famílias saudáveis. Então uma família que vive um esposo, uma esposa, conforme o manual da palavra, onde tem seus filhos conforme o manual da palavra, com certeza na igreja vai ter uma igreja saudável também. Por quê? Porque a igreja é constituída de quê? De famílias. Então se a família já está ajustada na palavra do Senhor, no manual, em casa, quando chegar na igreja, o que vai acontecer? Ele vai só melhorar, ele vai só se juntar com outras famílias e ampliar aquela adoração, ampliar aquele envolvimento com Deus e se aprofundar mais ainda no manual e na palavra. Então uma tendência de crescimento, de troca e de sempre crescer. A família saudável vai gerar uma igreja saudável que vai aumentando, vai deixando a família mais saudável, a igreja vai ficando mais saudável. Esse é o que a gente espera, esse é o relacionamento de proporcionalidade que a gente precisa ter entre uma família que vive no manual do Senhor, vai gerar o que? Uma igreja que vive no manual do Senhor também, igreja saudável, família saudável. E assim a igreja e a família formarão um binômio que será referência para as pessoas do mundo, onde as pessoas que não têm essa qualificação, as pessoas que não têm esse relacionamento saudável, que não vivem conforme o manual, eles vão olhar para as famílias de dentro da igreja e falar: poxa, eu quero ser assim também, eu quero ter que ser como aquela família é, e aquilo vai servir de referência, e eles vão buscar o Senhor dentro da igreja, porque vão ver uma igreja cheia de famílias saudáveis. E esse é o plano principal, esse é o ponto a ser buscado, esse é o objetivo maior: família saudável, igreja saudável, formando esse binômio para alcançar famílias e pessoas que não têm esse relacionamento com Deus. Isso é que faz a diferença. Então a gente precisa buscar isso nas nossas famílias e nas nossas igrejas nos dias de hoje também. Destaque isso para o seu aluno. E aí no capítulo 1 vai vir o simbolismo da vida conjugal, né? Então o que ele vai trazer como símbolo, né, da vida conjugal? Ele vai fazer justamente essa relação entre Cristo e a igreja, Cristo e a sua noiva, e o esposo e a esposa. Então a gente vai destacar o quê? Que precisa haver amor e respeito entre o marido e a mulher, precisa haver amor e respeito, assim como Cristo tem respeito e amor pela sua igreja. Então isso é o parâmetro para que os cônjuges vivam. No simbolismo da vida conjugal, é o que a lição está tratando, é o espelho. Então, como Cristo amou e respeitou a igreja, o marido deve respeitar e amar sua esposa deve respeitar e amar seu marido. O ponto de partida aqui da lição desse capítulo de número 1. Então, no tópico 1.1, onde ele vai falar: o modelo está posto para ser seguido, né? Então qual é o modelo? Justamente Cristo e a igreja, Cristo e a sua noiva, para que o marido e a esposa sigam. O modelo está posto para ser seguido. E aí, o que a gente vai ver? Que o ideal de Deus para todos os casamentos é uma relação muito próxima da noiva de Cristo, que é a igreja, e o próprio Cristo, que é o noivo. Então, esse modelo celestial, eles são exemplos para o cônjuge. É isso que a gente está falando. Paulo está dizendo que a relação de Cristo com a igreja é o parâmetro, é o modelo a ser seguido.
É isso que Deus busca, que nos relacionamentos, que nos casamentos, os cônjuges atuem como Cristo atuou pela sua igreja. Aí, aonde a gente vai ver que Cristo é o cabeça e a noiva, a igreja, é o corpo, assim como o marido e a esposa. O marido é o cabeça e a esposa vem ao seu lado, auxiliando, ajudando. Então a gente precisa guardar toda essa referência. A igreja tem que ter um líder, tem que ter um dono. Cristo é o líder, Cristo é o dono, Cristo é o representante. Assim como o relacionamento conjugal precisa ter um líder. Todo tipo de equipe, todo tipo de relacionamento, alguém tem que ser o líder. E Deus estabeleceu que o marido é o cabeça, é o líder, é o dono do relacionamento. Ele que vai guiar, ele é o responsável por cabecear, por levar esse relacionamento, assim como Cristo era responsável e é o cabeça da igreja. Então essa relação precisa ser mantida, porque qualquer sociedade, tudo que é feito, alguém precisa ser líder, alguém precisa ser responsável. Então, como Cristo é responsável pela igreja, como Cristo amou a igreja, como Cristo respeitou a igreja, o marido é responsável pela família, é responsável pela esposa, deve amar a esposa e deve respeitar a esposa. Isso é o que a gente busca aqui no tópico 1.1. Aí ele vai falando que o marido precisa dar conforto e proteção à sua esposa, né? E como Cristo se entregou pela igreja, o marido deve se entregar pela esposa a fim de fazê-la feliz. Então a gente já falou na outra lição, a esposa é mais frágil psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Então o marido ele precisa se dedicar como Cristo se dedicou em favor da esposa. Ele precisa se entregar. Muitas das vezes é o marido que abre mão para a esposa. Não é que a esposa também não possa fazer, mas na maioria das vezes quem abre mão, quem se entrega, quem dedica, quem parte a iniciativa é sempre do marido, assim como Cristo partiu dele a iniciativa de se entregar na cruz, de morrer, de ressuscitar em favor da sua noiva, sabe? Então é isso que a gente precisa ver. Cristo está se preparando para vir voltar e buscar quem? A sua noiva. Então o marido ele tem que dar esse conforto, ele tem que ter esse cuidado de se entregar, de se preocupar, de cuidar, de dar conforto, de buscar suprir as necessidades da esposa, como o vaso mais frágil, como o membro mais frágil da relação. Isso é esperado do marido, porque Cristo fez isso pela igreja. Então, destaque isso para o seu aluno. O marido ele precisa ter essa visão, esse cuidado pela sua esposa, assim como Cristo teve pela igreja. E aí vamos lá, no capítulo 1.2, o amor e o respeito firmam o casamento. Então, o nosso comentarista ele vai dizer que é dever da mulher reconhecer e respeitar o marido na sua posição de líder espiritual. Nós falamos isso também. O marido ele representa o cabeça, assim como a igreja respeita e se submete a Cristo, a esposa precisa respeitar e se submeter ao marido. Tem que se submeter à liderança dele. É claro que a esposa pode falar alguma coisa, dar sugestões, mas a esposa não deve ficar criticando a forma que o marido conduz. Se o marido diz para não fazer, se o marido pede para não ir, para ficar, a esposa precisa ter em mente que ele é o líder, ele é o responsável espiritual. Então, quando ela não segue, quando ela não faz o que o marido está mandando, abre-se uma brecha tremenda da desobediência. Então, o que acontece? Isso aí é uma brecha, uma legalidade ruim no mundo espiritual, porque onde tem a desobediência, não tem o Espírito de Deus. Então o homem é o líder espiritual. Então, como a igreja obedece a Cristo, a esposa precisa obedecer, e obedecer é uma forma de respeitar a autoridade que Deus colocou sobre o marido. Não foi o homem que cismou e disse: eu vou ser o dono, não, eu vou ser o líder. Não, foi Deus que estabeleceu,
porque Cristo é o cabeça, assim como o homem é o cabeça do lar. Então, se a esposa precisa entender isso e respeitar o amor da esposa, ela precisa amar ele e respeitar ele na sua posição de líder. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? O amor não exige que se faça só o que ele quer, nem é melindroso. Se você amar alguém, será autêntico, genuíno para com ele, custe o que custar. Aqui ele está dando um ponto interessante. Ele está falando que o amor e o respeito firmam o casamento. Então a gente já falou pelo respeito. O marido respeita a esposa como vaso mais frágil e a esposa respeita o marido como líder, como chefe, como cabeça do lar, para que vivam ali em um ambiente como Cristo está vivendo com a igreja. Mas precisa se ter também o amor do marido pela esposa e da esposa pelo marido. E aí o que a Bíblia fala sobre o amor? Que o amor tudo crê, que o amor tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. O amor não é melindroso, o amor não fica fazendo picuinhas. Então a gente precisa entender, meu. No relacionamento, quando você ama, você suporta, você tolera, você alivia a mão, entendeu? Você não leva tudo a ferro e fogo, você procura amenizar, você não é melindroso, me fez isso, passa 15 dias e ainda está falando sobre aquilo, sabe? Não fica trazendo de volta só o que deu problema, sabe? Então a gente precisa entender isso. O amor, um não maltrata o outro, né? Então a gente precisa entender que Cristo nunca maltratou a sua noiva, mas ele a ama e coloca em destaque. A noiva sempre honrou e respeitou o noivo, Cristo, exemplo clássico para ser seguido por marido e mulher. Então a gente vai ver que Cristo nunca maltratou a noiva, nunca maltratou a igreja, muito pelo contrário, sempre se entregou por ela. Cristo sempre amou as pessoas que formam a sua igreja, que formam a sua noiva. Assim é o marido e a esposa, não pode ter maltrato, não pode ter falta de respeito. Isso é um ponto muito importante. Às vezes o marido coloca apelidos pejorativos na esposa, a esposa coloca apelidos pejorativos no marido. Isso deve evitar. O respeito tem que estar acima de tudo, o amor tem que estar acima de tudo. Então procure tratar bem, tratar com amor. Claro que vai ter momentos que isso não vai acontecer, porque o dia a dia nos sufoca, o dia a dia nos estressa, no dia a dia nos deixa nervoso. Mas só que você pedindo a Deus que mantenha o amor, a outra pessoa que vai suportar a sua má fase, ela vai esperar a sua má fase passar. Porque o amor que ela sente por você, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Então a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Porque muitas das vezes o relacionamento se desgasta com brincadeiras pejorativas, com ficar apontando o defeito do outro. Às vezes o marido fica falando da mulher, do corpo dela que não está bom. Às vezes a mulher fala dos problemas físicos do homem e fica um melindrando o outro, machucando o outro. Isso é um ambiente desrespeitoso, isso não pode acontecer, sabe? Mesmo quando Cristo foi falar, fazer correções nas igrejas lá do Apocalipse, quando ele envia as cartas, a igreja de Esmirna, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, quando ele vai falar ali, criticar e cobrar correção daquelas igrejas, o que ele faz? Com todo respeito, primeiro ele elogia, primeiro ele dá ali os pontos positivos e depois ele cobra e dá uma solução amorosa, sabe? É muito interessante como Cristo faz, porque ele diz que a pessoa está com problema, né? Como ele fala para Laodiceia: olha, você acha que é rica, você acha que está boa, mas você é pobre, você é nua, você está mal, você não está na posição que eu quero, você está morna e eu vou te vomitar se continuar assim. É isso que Cristo fala. Mas é interessante que como ele ama, como ele respeita, ele fala: olha, mas seja zelosa, se arrependa, volte a caminhar corretamente, compre de mim o ouro puro, compre de mim vestes limpas, compre de mim colírio bom,
e aí você vai voltar a ser a igreja limpa que eu sempre quis, que eu estou buscando. Olha que interessante. E muitas das vezes a gente só critica, o marido só critica a esposa só critica o marido, mas não tem um momento de dizer, olha, se você fizer assim eu vou gostar mais. A pessoa não dá uma dica, não dá um apoio, né? Só mostra o defeito, não dá um elogio, olha, você vai bem nessa área, mas aqui você deixa a desejar, se você fizesse desse jeito ia melhorar. Esse diálogo é fundamental para que a gente consiga que o amor e o respeito firmam o casamento. Quando você critica e aponta soluções, você está fazendo críticas construtivas, com amor, para ver a coisa melhorar. Isso ajuda a firmar o casamento. Agora, quando é só crítica destrutiva, só críticas que não tem nenhum propósito de melhorar, só de machucar a pessoa, o casamento vai se afundando, vai se ferindo, e aí perde aquele espelho que a gente tem que ter de Cristo com a noiva. Então a gente precisa ter isso e destacar isso para os nossos alunos. E aí ele vai avançando e ainda falando sobre o simbolismo, né, do noivo e a noiva com Cristo e a igreja. Ele vai falar sobre o capítulo 1.3, sobre a sujeição que se estabelece no temor do Senhor. Ou seja, sujeição vem do verbo no grego hipótaso, que significa subordinar-se. Aí ele está mostrando o quê? Que a igreja se subordina a Cristo. E que isso é necessário, que a esposa se subordine ao marido. Mas a gente só consegue isso quando temos o temor e o amor a Cristo. Ou seja, se o meu relacionamento com Cristo está bom, o meu relacionamento vertical está bom, está com a sujeição, com respeito e com amor, se eu respeito a Cristo, se eu obedeço a Cristo, se eu me sujeito ao que Cristo fala, quando eu for me relacionar com a minha esposa, no relacionamento horizontal, é tendência que eu consiga me sujeitar, amar, cuidar, a esposa se sujeitar ao marido, cumprir aquilo que Cristo está esperando que a gente faça, sabe? Então, quando a gente teme a Deus, quando a gente ama a Deus, a tendência é que o nosso relacionamento com o nosso próximo, não só dentro da nossa família, como fora da família, seja um relacionamento como o nosso com Deus. Então, se eu temo a Deus, eu sei que eu preciso amar o meu próximo, que eu preciso ser humilde com o meu próximo, que eu preciso ser tolerante com o meu próximo, que eu preciso entender as níveis, o grau de aprendizado, o grau de desenvolvimento do meu próximo, tolerar as suas fraquezas. E é assim que a gente precisa viver num relacionamento conjugal. São pessoas diferentes. Então o marido precisa ter paciência aonde a esposa falha, e a esposa precisa ter paciência aonde o marido falha, cuidar com amor, ter cuidado, né? Procurar se adaptar da melhor maneira às características do seu cônjuge, não ficar cobrando, sabe? É interessante que, por exemplo, quando você tem uma criança que ela tem dificuldade de aprendizado, por exemplo, ela está ali na turma e ela não consegue, ela não consegue ler direito. O que as pessoas fazem? As pessoas fazem figuras, fazem provas com desenho de múltipla escolha para facilitar o aprendizado daquela pessoa que tem aquela dificuldade em detrimento dos outros. Então isso é o que? É a paciência, isso é o que? É o amor, a característica daquela criança que tem dificuldade. É da mesma forma o relacionamento homem, mulher, marido e esposa. Precisa se haver uma tolerância. Às vezes o marido tem dificuldade em tratar bem, em fazer carinho, a posição dele é mais serviço, é prover, é comprar, é cuidar da casa, é dar conforto, mas quando chega na hora de se declarar, de se abrir, ele tem mais dificuldade. Então a esposa, precisando entender isso, ela precisa o quê? Se adaptar, buscar, achar nele formas de carinho que ele consiga fazer e que ela consiga gostar, se adaptar ao
a característica do cônjuge. Tu tá entendendo? É isso a gente precisa destacar para os nossos alunos. Porque quando a gente se sujeita a Cristo, a gente procura amar o nosso próximo com as falhas dele. Assim como Cristo nos ama do jeito que nós somos. E Ele nos ama e procura sempre o quê? Nos ajudar a melhorar, a corrigir. Então a gente precisa ter essa ideia de que no relacionamento homem e mulher, na vida conjugal, a gente precisa o quê? Amar a nossa esposa, o nosso marido, com os seus defeitos, com as suas qualidades, porque todos temos problema, todos temos dificuldade. Em alguma área alguém vai ser melhor, em outra área outro ser melhor. E quando a gente tem o amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, o que a gente faz? A gente procura de forma amável, de forma humilde, de forma compreensiva, entender as dificuldades do outro e conviver com elas da melhor maneira, e não ficar só cobrando e dizendo que vai acabar, que não aguenta mais. Não, quem ama, ele cuida. O que ele faz? Ele se adapta às deficiências, ele vai procurar compreender, ele vai se adaptar, ele vai procurar ajudar, assim como eu usei o exemplo, assim como a professora procura adaptar a prova, adaptar o ensino, para que a criança que tenha dificuldade consiga chegar no mesmo resultado das crianças que não têm. Então isso a gente precisa destacar aqui nesse tópico. Sujeição se estabelece no temor do Senhor. Isso é o que reflete. Todas essas características vêm de quê? Do primeiro, do nosso relacionamento com Deus. Porque Deus manda amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então a gente precisa tolerar o nosso próximo, o nosso cônjuge, com as deficiências, com as qualidades, compreender, amar, buscar conviver ali e não trazer aquilo ali, aquelas deficiências, como coisas para acabar, mas sim como desafios para melhorar o relacionamento, para demonstrar mais amor. Porque quando você ama alguém nas suas deficiências, o que você está falando para ele? Que te ama tanto que ama você com seus problemas. Você demonstra mais amor quando você ama os defeitos do que quando você ama as qualidades. Quando você fala para o seu cônjuge, você tem esse problema, tem essa dificuldade, mas eu te amo assim mesmo. Isso eu supero, isso não me impede de te amar. E aí você vai se adaptando, a outra pessoa se sente amada e vai buscar até melhorar as suas deficiências para dar um relacionamento melhor. E é isso que a gente precisa destacar para o nosso aluno. E aí a gente fecha o capítulo 1 com eu ensinei o quê? Que a maneira como Cristo trata a sua igreja deve servir de parâmetro aos cônjuges. Foi isso que a gente falou, sempre espelhar o que Cristo fez pela igreja, a gente precisa fazer dentro do relacionamento marido e esposa. Procurar sempre ter isso como parâmetro, como referência para tentar fazer igual. Amém? Então vamos avançar. Capítulo 2, ele vai falar sobre a criação das duas instituições. Ou seja, Deus criou a família lá no Éden, quando ele traz Eva para viver com Adão, ele cria a família ali, o casamento, os filhos, vem tudo dali. E depois Cristo, lá naquela conversa com Pedro, passeando as minhas ovelhas, ali onde ele diz, sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É ali nesses momentos em que ele está montando e criando a sua igreja, e no Atos capítulo 2 ele reveste ela de poder, e ali se dá o início à igreja de Cristo, lá depois da ressurreição do Senhor e a sua assunção ao céu. Então a família e a igreja foram criadas para quê? Para uma abençoar a outra. A igreja é constituída de famílias, e uma família saudável forma uma igreja saudável, e uma igreja saudável faz a família ficar mais saudável ainda, porque uma vai se relacionar com a outra. Então agora no capítulo 2.1 a gente vai falar justamente sobre a relação entre a família e a igreja, né? Então a gente entende que deve haver o quê? Uma íntima relação entre a família e a igreja, porque a igreja é constituída de famílias e a família vive na igreja. Então isso precisa estar bem
entendido. Destaque isso para o seu aluno. Deve haver uma reciprocidade em família, preservar a igreja, e a igreja preservar a família. O papel preponderante das duas é fazer discípulos e ser exemplo para o mundo. É isso que nós falamos lá. Quando a igreja está saudável, a família está saudável, e eles viram uma referência para o mundo, para as famílias que não estão saudáveis. Então é responsabilidade da igreja cuidar da família e da família cuidar da igreja. Como assim? A família, quando ela se cuida, quando ela vive dentro do manual, quando ela faz o culto doméstico, quando os filhos se sujeitam aos pais, quando a esposa está bem com o marido, quando eles chegam na igreja, isso reflete. Se entra em conjunto várias famílias desse jeito, a igreja fica boa, porque você já chega lá numa posição de intimidade com Deus, de viver segundo o seu manual. E aí o que acontece? A igreja fica uma referência, tudo flui, assim como lá em Atos 2, como a igreja lá com eles funcionava, a igreja primitiva, lembra? Eles comunhavam, eles eram unânimes no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, na unidade, no amor. Não havia dificuldade, não havia necessidade entre eles. Eles repartiam tudo, eles tinham parceria, tinham reciprocidade. As famílias da igreja primitiva viviam esse relacionamento íntimo aqui. Então o que acontece? Quando a igreja está saudável, as famílias são saudáveis e ela consegue o quê? Expelir as coisas erradas que o inimigo tenta colocar. Assim como um organismo saudável, ele resiste mais a doenças, né? A vírus, a bactérias, a fungo, porque ele está saudável, ele tem defesa. Assim a igreja, quando ela está com famílias saudáveis, movida dentro da palavra do Senhor, ela se defende mais. Quando entra alguém ali para tentar estragar, o Espírito Santo logo rechaça, ou converte, ou aquela pessoa sai, assim como foi na igreja primitiva, lembra? Eles eram unânimes no partir do pão, na adoração, nos louvores, viviam em oração, eram unidos, eram unânimes, tinham o mesmo pensamento. O que aconteceu? Quando Ananias e Safira tentaram mexer nesse ambiente, levando mentira, levando intriga, levando trapaça, o que aconteceu? Logo o Espírito Santo tocou no coração de Pedro, o revelou aquela situação, e Ananias e Safira foram os banidos da igreja, porque não se converteram. Eles queriam trazer dissensão ali onde estava saudável. Então logo o organismo expulsou aquilo ali. O Espírito Santo, que é o dono, que é o cabeça da igreja, que vai guiando ali enquanto Cristo não volta, o Espírito Santo tem a responsabilidade de conduzir a igreja para Cristo. Ele foi logo e rechaçou. Por isso a gente precisa ter essa íntima relação. As famílias precisam ser saudáveis. E são famílias, quando a gente fala famílias aqui, destaque para o seu aluno, sempre famílias tradicionais, né? Marido, esposa e filho, nada fora disso. O que é diferente disso não é a família, não é o modelo que Cristo criou. Então, sempre que estamos falando de família, são famílias tradicionais. E olha que interessante que a nossa revista traz. Ela vai dizer o quê? Que na cidade de Filipos, a igreja se iniciou com a conversão da família de Lídia e do carcereiro, né? Do carcereiro lá daquela passagem de Paulo, onde eles estão e há o terremoto no cárcere, né? Então ali a igreja iniciou em Filipo. Em Coríntios, com as famílias de Estefanas e Crispo. E em Roma, há destaque para várias comunidades caseiras. Veja que a igreja se formou a partir de uma família. Se converteu uma família vivia saudável na palavra do Senhor, formou a igreja. Por quê? Essa família virou referência, outras famílias se achegaram. Como é que vocês fazem? O que vocês fizeram de diferente? Não é assim, com Cristo, tal. E aí se juntou várias famílias e formou uma igreja. Por isso tem a carta aos Filipenses, aos Coríntios, porque formou uma igreja a partir de famílias. Por isso há uma relação íntima entre família e a igreja. A gente precisa entender isso. Aí o capítulo 2.2, ele vai dizer: a igreja é como defensora da família. A igreja tem um carinho todo especial pelas famílias.
pois famílias fortes, igrejas fortes. Por isso que a igreja, ela precisa defender o que é a família tradicional, ela precisa estar forte para poder ter voz na vida social do país, na vida política. Para quê? Para poder se levantar contra coisas que vão contra os bons costumes, aos preceitos bíblicos da família. Por isso a igreja é fundamental numa vida de um país, de uma sociedade, porque quando a igreja está saudável, ela tem condições de influenciar o mundo social da nação onde ela vive. A igreja ali, aquela família em Filipos, ela mudou a sociedade lá naquela cidade. Ela trouxe uma nova versão, uma nova verdade. Ela trouxe a verdade de Cristo. Mudou a sociedade. Então a igreja tem esse papel. Por isso a gente não pode abrir mão da família tradicional, dos preceitos bíblicos. Então por isso os líderes das igrejas, que têm voz no Senado, que têm voz na Câmara, eles precisam estar sempre combatendo a pessoas que não têm a visão bíblica e querem trazer coisas que prejudiquem a família e a igreja. Então a igreja saudável, ela vai influenciar. Por isso que está se falando aqui, a igreja como defensora da família. A igreja defende a família tradicional, defende os bons costumes, defende o casamento, defende as coisas que a Bíblia procura influenciar, que a Bíblia ensina. Então a igreja precisa ter essa função de defensora da família. Mas para que a igreja faça isso, as pessoas, as famílias que compõem a igreja precisam estar o quê? Forte. Precisam estar ancoradas na palavra. A sua liderança precisa ter compromisso com Deus. Para quê? Para que a gente influencie. Mas, infelizmente, nós estamos vendo que o mundo influenciando a igreja. Quando lá na igreja primitiva era a igreja que influenciava o mundo. Então é isso que a gente tem que combater na palavra. A família forte tem que levar os preceitos bíblicos, os preceitos cristãos da igreja para o mundo, para puxar as famílias que não têm Cristo para terem, para as famílias terem a referência da igreja de Cristo. Mas infelizmente em alguns lugares nós estamos vendo o mundo trazendo a influência para dentro da igreja. Então está mundanizando a igreja, e isso é um perigo, sabe? Porque alguém tem que ser referência da palavra, alguém precisa ser referência, alguém precisa trazer o avivamento para dentro de uma nação. E é a partir de quem? De famílias tradicionais. O avivamento é o quê? É quando aquele ambiente, aquela cidade vive conforme a palavra do Senhor, e aí sim o Espírito Santo é derramado. O avivamento vem através da palavra, de uma ortodoxia, de uma doutrina verdadeira. É isso que a igreja tem que buscar. Continuar pregando, continuar dizendo, ser contra o aborto, ser contra as famílias que não são tradicionais, ser contra o divórcio, ser contra as coisas que alteram os bons costumes. Então a igreja precisa se levantar como baluarte, como referência, como reformadora, apontando para as escrituras. Entende? Ser referência, é isso que a igreja tem que fazer, mas ela precisa estar saudável para conseguir combater as enfermidades que o mundo traz. Mas se a igreja estiver doente, com famílias contaminadas, nós não conseguiremos combater o mundo. E é isso que a gente não pode deixar. Destaque para o seu aluno. Por isso é importante ter famílias saudáveis, para ter igreja forte, que a igreja forte vai defender a família e vai ser referência para as famílias que não têm Deus. Vai ser forte, vai trazer avivamento. É assim que precisa ser feito. Então os seres humanos, membros da família, são a coroa da criação de Cristo. Não podemos cochilar um só momento, não podemos negligenciar e deixar de qualquer maneira os nossos patrimônios. A nossa família, a igreja é nosso patrimônio, a igreja precisa cuidar da família, ver o que está acontecendo, o pastor visitar, o pastor olhar para orientar. A igreja tem como patrimônio as famílias.
Muitas igrejas estão muito preocupadas com templos, com materiais, com equipamento, e estão esquecendo que o principal patrimônio da igreja é a família, são os membros da igreja, que são os principais patrimônios da igreja. Veja que lá na igreja primitiva, eles ficavam preocupados com as necessidades das famílias. Eles vendiam o que eles tinham e botavam no pé dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, que agora são apóstolos, e falavam: olha, vê quem tem dificuldade aí, para que ninguém passe por necessidade, porque a gente está formando uma igreja e a gente ama o nosso patrimônio principal, são as famílias. E a Bíblia diz que não havia ninguém ali entre eles com necessidade, com problemas, porque eles supriam, uns cuidavam dos outros, era um comprometimento tão grande que não havia necessidades entre eles. E a igreja cada dia ia crescendo. Por quê? Porque Deus via que aquela igreja estava saudável, estava limpa. Aí a Bíblia diz que o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam se salvar, porque Deus via que podia mandar pessoas doentes para ali, porque ali tinha hospital, ali tinha pessoas que iam cuidar dos doentes. Agora Deus não pode mandar pessoas doentes para um lugar onde já estão todo mundo doente, porque aí vai ser um doente cuidando do outro, fica pior. Por isso que nos dias de hoje a gente não vê conversões em massa, a gente não vê essas mudanças de comportamento, essas influências que a igreja de antigamente fazia nas cidades. Por quê? Porque muitas igrejas estão doentes, estão com as famílias fragilizadas. Então Deus não pode mandar pessoas doentes ali para aquele lugar, porque não tem condições de cuidar. Então é isso que a gente tem que destacar para o nosso aluno. É nossa responsabilidade nos apresentar forte, nossa família forte, para que a igreja fique forte e assim seja referência e defenda as famílias conforme a palavra do Senhor. Aí vem o capítulo 2.3, a família como promotora da igreja. Aí a gente vai ver o que? A família promovendo, fazendo com que a igreja cresça, com que a igreja aumente, com que a igreja se desenvolva. Aí ele diz assim: uma igreja não pode ser forte, viva e santa com famílias fracas na fé. A relevância da família em ensinar os filhos desde cedo bons hábitos e andar no caminho do Senhor faz toda a diferença para que a igreja se torne forte. Quando a família sente prazer em estar na igreja, Deus usa a igreja para fazer a família um lugar agradável. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da sua família. Ou seja, a família promotora, ela é que vai fazer a igreja se desenvolver, como nós falamos aqui na igreja primitiva no tópico anterior. Então, quando você é família e vai para a igreja, cuida da igreja, cuida das coisas que são de Deus, Deus também faz com que a sua família fique um lugar agradável, que tenha paz, que tenha tranquilidade. E aí a igreja se torna um ambiente prazeroso de ir. E aí ele está falando aqui que é responsabilidade, uma relevância muito grande quando você ensina seu filho em casa, os bons costumes, as coisas que a Bíblia ensina, a forma de conviver. Por quê? Quando você chegar na igreja, essa criança já tem essa matriz formada, já tem um gabarito. E ela vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai levar esse aprendizado para a igreja que ela está. E aí quando chegar outras pessoas, eles vão só ensinando e fazendo discípulos de forma saudável. Era assim que a igreja primitiva funcionava. Veja o que o autor destaca. E viviam unânimes no partir do pão, na adoração e na doutrina dos apóstolos. Olha o que ele está destacando, que o ensinamento era mantido unânime, não havia variações, não havia fábulas, não havia inventações de moda nas doutrinas. A doutrina era o que Jesus tinha ensinado, o que os apóstolos ensinaram a eles, e eles iam vivendo a cada dia na firme e unânimes naquilo ali. Não havia variações, não havia jeitinhos, não havia tentativa de flexibilizar a doutrina. Não, eles eram ortodoxos, eles eram doutrinadores, eles viviam conforme foram ensinados pelos apóstolos.
Então a igreja era saudável. Quem entrava tinha que se formatar aquela doutrina ali. Não tinha como você entrar e tentar trazer de costumes de fora para dentro daquela igreja. E é isso que a gente precisa entender. Quando a família está forte na presença do Senhor, quando a família tem prazer em estar na casa de Deus, quando a família tem prazer em cuidar das coisas do Senhor, o que acontece? A igreja fica forte e as pessoas que entram se adaptam à igreja. Não é a igreja que vai se adaptar a quem está entrando todo manchado, todo mau costume, não. É aquela pessoa que vai ter o constrangimento, vai ver que o comportamento dela não se encaixa naquele comportamento da igreja. Então ela tem que tomar uma decisão: ou eu me adapto à doutrina pura da igreja, dos apóstolos, ou eu vou embora, viver o jeito que eu gosto lá fora. Sabe, a igreja não pode flexibilizar, mas para que isso aconteça, precisa ter uma família forte, firmada no Espírito Santo, firmada na palavra, liderança, todo mundo firmado no manual que é Cristo, sabe? É o que Cristo está falando, é o que Cristo faz pela sua noiva. Ele mantém a noiva limpa, arrumada, lavada, preparada para ele voltar. Ele cuida da sua noiva, ele cuidou da igreja. Então a igreja precisa entender isso, que a família que tem a responsabilidade de promover a igreja, porque a igreja é constituída de várias famílias. Então é isso que a gente está falando. Por exemplo, a escola bíblica dominical, é fundamental que as crianças participem, porque ali elas vão aprendendo a palavra desde cedo, conforme Deuteronômio ensina. Inculte na cabeça das crianças desde cedo a palavra do Senhor. E aí o que acontece? Mas é importante que o pai leve os filhos e vá com os filhos. Não só chegue lá, deixe o filho na igreja e vem embora. Todos têm que participar, cada um na sua classe, cada um no seu momento de aprendizado, mas todos têm que estar juntos, que o filho vai ver: meu pai levanta domingo de manhã cedo, tem um compromisso de ir para a escola bíblica dominical. A criança vai crescer com aquilo ali e já vai enraizar na mente dela: eu preciso domingo de manhã levantar 8 horas, porque é a hora da escola bíblica. Não vou marcar compromisso, não tem nada, é um costume. Isso é fundamental para promover a igreja, para a igreja crescer forte, saudável. Veja que a igreja protege a família, mas a família promove a igreja. Olha a relação íntima, olha a relação de troca, olha como é que é recíproco a relação igreja-família, família-igreja. É isso que a gente precisa entender. Mas tudo começa onde? No relacionamento conjugal, baseado e espelhado no relacionamento de Cristo com a sua noiva. Destaque aí para o seu aluno. E a gente já fecha aqui o capítulo 2 com eu ensinei que a família e a igreja são duas instituições criadas no intuito de abençoar uma a outra. Então, como a gente viu, a igreja protege a família e a família promove a igreja. É uma relação íntima, de reciprocidade, de via dupla. E aí o capítulo 3, ele vai falar: levando a família a adorar a Deus. Olha que interessante. A igreja leva a família a adorar a Deus. O culto é uma oportunidade da família estar junta para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então ali dentro você vai agradecer a Deus, a família vai agradecer, vai fazer seus pedidos, vai trazer os seus testemunhos. É ali a oportunidade que a família tem de adorar e louvar, engrandecer ao Senhor na beleza da sua santidade, como o salmista fala. Então o ambiente da igreja vai ser o que? De adoração, quando a família está forte e participante. É isso que a gente precisa destacar para os nossos alunos. A igreja é um momento de adoração. A família tem que chegar lá disposta a adorar o Senhor, entregar o que tem de melhor. É um agradecimento, é um momento separado para fazer única e exclusivamente a adoração ao Senhor, com a palavra, com os louvores, com a adoração, com as ofertas. É um momento separado para ir única e exclusivamente se voltar para Deus. Por isso temos a igreja, temos os cultos para fazer isso, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade.
Mas a família já vem do costume de adorar a Deus todos os dias em casa. E a igreja é um culto público, é onde se junta várias famílias para você ter uma oportunidade de interagir, de orar, de cuidar um dos outros. Entende? Então essa é a função da igreja, levar a família a adorar a Deus. É isso que nós vamos falar aqui no capítulo 3. E aí no capítulo 3.1, ele vai dizer: a igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida. Ou seja, a família vive no mundo, vive na sociedade, vive na nação, enfrenta os problemas, a adversidade, os problemas financeiros, as preocupações, as intempéries da vida, as enfermidades. Tudo isso vem sobre a família, vem sobre os componentes da família. Porque Jesus disse o quê? Que no mundo a gente teria aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se nós estamos nele, nós vamos vencer também. Então a igreja, você sente aqui o alívio. Você vai para a igreja preocupado, você vai para a igreja tenso, preocupado com uma conta, preocupado com uma situação, com algum parente que está passando por alguma enfermidade e tal. E aí o que acontece? Quando você chega lá, você ouve um louvor, o louvor acalma a alma, refrigera. Aí você ouve um testemunho que alguém passou pelo mesmo problema seu e superou. Aí você vê o pastor puxar uma oração, uma ministração, uma oração de cura, de libertação. Você vai lá, se sente melhor. Você recebe uma oração e a sua enfermidade é lançada em terra. Então tudo isso ajuda. A igreja é um ambiente para que você vá reabastecer suas baterias, para voltar para casa e conviver com a sua família melhor. Olha como Deus é cuidadoso, olha como Deus é tremendo. Ele preparou esse ambiente para que você chegasse lá e houvesse uma mudança de cenário, né? Ali na igreja você vai cansado, você vai oprimido, você vai preocupado. Aí chega lá, tem um irmãozinho que está numa situação melhor, te dá uma palavra de ânimo, te ajuda a superar o cansaço. Aí chega ali, alguém diz: eu vou te ajudar, como na igreja primitiva, né? Por isso a Bíblia diz: comunique aos santos as suas necessidades. Você vai para uma igreja, você se converte, você conversa ali, você convive entre pessoas, e aí você diz: poxa, eu estou passando por um problema lá em casa, sei lá, um problema de goteira, por exemplo. Aí um irmãozinho lá é pedreiro, chega para você e diz: olha, meu irmão, faz o seguinte, amanhã, segunda-feira, eu vou lá e vou te ajudar a consertar essa goteira. Você que está estressado, vivendo naquela luta ali por causa daquele problema, o irmão dentro da igreja vai lá e vai corrigir, te ajudar e já vai te aliviar, que esse problema vai ser sanado. Se você não tivesse a igreja, você ia estar com esse problema, às vezes não tinha dinheiro para contratar alguém, sabe? Então a pessoa lá na igreja, Deus usou para te ajudar. Era assim na igreja primitiva, cada um ajudava o outro conforme as suas necessidades. Às vezes você não tem uma comida, alguma coisa, e lá na igreja eles fazem um recolhimento ali e te ofertam uma cesta básica, alivia a tua tensão, tira um pouco a tua preocupação, porque resolve um problema ali momentâneo. Então a igreja serve para um cuidar do outro. Por isso é um ambiente para aliviar tensões, tanto espirituais, tensões materiais, preocupações, angústias. Você entra lá e quando sai, você sai louvando, engrandecendo ao Senhor, porque você sente o alívio. O Espírito Santo ministrou sobre a sua vida. Quantas vezes, mesmo, você vai para a igreja meio forçado, meio cabisbaixo, chega lá, o pregador prega e fala uma situação que você está passando e você sai mais animado, mais esperançoso. Deus renova as suas forças ali. Então, para isso que serve a igreja. Por isso que é importante não faltar aos cultos, incentivar, chegar no horário, participar, ir louvar, engrandecer, porque enquanto você está cantando, enquanto você está adorando, enquanto você está dando glória, Deus está trabalhando na tua casa lá. Enquanto você está no culto, Deus está trabalhando no teu emprego, na tua saúde, nos teus problemas, nas tuas finanças. Quando você vê, a resposta chega, a libertação chega e você só vai dando glória a Deus. Por isso é importante
é ter a igreja ali e o momento de adoração. Por isso que o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é fundamental. Você tem que ter alegria. Não, eu vou lá, eu vou porque eu vou receber uma palavra, o pastor vai fazer uma ministração, vai ungir a minha cabeça, vai botar a mão em mim, ele vai orar, vai repreender o mal, eu vou voltar melhor. Então você tem que ter essa alegria. O inimigo, ele quer nos entristecer, trazer problema, trazer angústia, trazer mal-estar, para você falar: eu não vou não, eu não sei o que, hoje está frio, hoje está muito calor, hoje está chovendo. Mas você precisa ser igual o salmista: eu me alegro quando me chamam, eu vou, mesmo com luta, mesmo com dificuldades, eu vou chegar lá e vou ter a melhora. Deus vai trabalhar na minha vida e a história vai mudar. É isso que a gente precisa buscar, meu. Então, esse é o tópico 3.1. Aí aqui, ó, 3.2. A igreja proporciona ambiente de união, comunhão e unidade, né? O Salmo 133 vai dizer o quê? Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. A unção desce. Quando a igreja está unânime, a gente tem a presença do Espírito Santo, ele se agrada, como lá na igreja primitiva, todo mundo unânime, no partir do pão, na adoração, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. O Espírito Santo ficava livre, ficava à vontade, porque o ambiente estava favorável a ele. Então ele fazia sinais e maravilhas, curas, libertações, conversões em massa. A igreja primitiva é o modelo que a gente precisa buscar, entende? Então é isso que a gente precisa ter nesse tópico: proporciona ambiente de união, comunhão e unidade. Os irmãos da igreja precisam guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A igreja é referência de paz, de tranquilidade, de amor, de união. É isso que a gente precisa buscar. Então todo espírito faccioso, aquela formação de grupinhos dentro da igreja, como era na igreja de Corinto, isso tem que ser repreendido em nome de Jesus, porque a igreja precisa ser paz. Não pode você ir para a igreja e ficar discutindo com seu irmão, de cara feia com teu irmão, porque aí as famílias que não têm Cristo não vão querer ir para a igreja, que vai falar: poxa, eu vou para o bar beber cachaça, beber cerveja com meus amigos, a gente bebe tudo lá, todo mundo é amigo, todo mundo é junto, e não tem as confusões que tem na igreja. É claro que lá também tem, porque eles bebem, depois no final tá todo mundo brigando um com o outro, porque lá é o ambiente do inimigo. Mas a igreja tem que ser uma referência diferente. Por isso que a igreja tem que ser, como ele está falando aqui, ter união, comunhão e unidade. Todo mundo está unido, está em comum acordo e em unidade de pensamento. Não é só juntar um monte de gente no mesmo lugar, isso é só união, está todo mundo unido no mesmo lugar. Mas unidade é todo mundo no mesmo pensamento. Eu tenho que cuidar do meu irmão, eu não vou ficar levando picuinha. Se ele fez alguma coisa que eu não gostei, eu vou perdoar, porque a igreja precisa ser um ambiente de paz, meu irmão. Não pode ter facção, senão vira um ambiente do mundo, vira um bar, vira um clube, vira qualquer coisa aí que no final dá confusão, sabe? Você já viu torcida de futebol? Às vezes a torcida é todo mundo do mesmo time, mas eles brigam entre eles, meu. Onde já se viu isso? A torcida é do mesmo time, mas tem torcidas organizadas que uma não dá com a outra. Você já viu isso aí em noticiários? E às vezes a igreja está do mesmo jeito. Todo mundo diz que é crente, todo mundo diz que é da família de Cristo, mas um briga com o outro. Ah, eu não falo com esse irmão é do departamento de missões, eu não gosto, eu só falo com o pessoal das crianças. Forma facções. E a igreja não pode ter isso, porque senão as pessoas no mundo não conseguirão ter a referência da igreja. Então a gente precisa ter uma igreja que seja referencial em união, em comunhão e em unidade. O mundo não tem o que oferecer, a igreja sim. Então a igreja precisa ter sempre esse diferencial: união, comunhão e unidade. São essas três palavras que formam a igreja, que a igreja precisa ter para fazer a diferença nesse mundo vil que a gente vive, né? E aí 3.3 é a igreja promotora da paz e instrução para a santidade.
É isso que a gente precisa entender. As famílias precisam estar dentro da igreja em paz, em santidade. Então na igreja não pode ter essas picuinhas, não pode ter, né, esses pecados que tem no mundo, sabe? A igreja não pode permitir que aconteça essas coisas de cobiça, né? Um irmão cobiçando as coisas do outro irmão, né? Porque a igreja promove a santidade, como na igreja primitiva, eles não tinham necessidade, tudo era um do outro, não tinha picuinha, era um ambiente de paz, porque o Cristo, Jesus Cristo, que é o dono da igreja, que é o noivo, ele é o príncipe da paz, meu irmão. E às vezes na igreja tem um que não fala com o outro, tem um do líder que não fala com o outro líder, um departamento que não fala com o outro. Isso não pode acontecer. A igreja é promotora, as famílias que estão ali promovem a paz, para que as pessoas do mundo consigam olhar e falar, pô, eu quero participar lá. A igreja é a coluna da firmeza e da verdade, meu irmão. Sabe? É a coluna e firmeza da verdade, a igreja. Então ali precisa ter verdade, não pode ter trapaça, tramóia, sabe? Traições. Isso aí só escandaliza, só denigra a igreja. Isso não pode acontecer, porque a Bíblia diz que necessário é que haja o escândalo, mas ai daquele que o faça, porque a igreja não pode ter essas coisas. Você lembra o que aconteceu com Ananias e Safira, quando eles tentaram levar a mentira, quando eles tentaram levar a trapaça, a tramóia, quando disseram que venderam por um valor e não venderam nada, entende? Foram tentar fazer graça lá no meio da igreja e o Espírito Santo rechaçou eles, porque não pode acontecer isso. A igreja é firmeza e coluna da verdade, não pode ter variações. Então a gente precisa ter cuidado com a nossa família. Destaque isso para o seu aluno. A nossa família tem que vir limpa, santificada na palavra, para quando chegar na igreja, espelhar isso para as pessoas que estão na igreja. Temos que ter muito esse cuidado, porque a gente precisa dentro da igreja procurar paz, procurar santificação. A Bíblia nos exorta a termos paz uns com os outros, a ter tolerância, a ter tranquilidade, a viver em paz uns com os outros, porque a igreja precisa ter essa característica, porque as pessoas de fora precisam encontrar um ambiente diferenciado do que o mundo entrega, sabe? Senão a igreja vira um clube, vira um bar, vira uma coisa comum que tem no mundo, com as mesmas características. Isso não pode acontecer. É por isso que a gente tem que ter, né, um ambiente tão bom que Davi falou: eu queria viver todos os dias na casa do Senhor, contemplando a formosura, a presença de Deus. A gente precisa ter uma igreja tão boa que dê para que a gente tenha vontade de viver lá dentro. Uma igreja, como o salmista diz, é melhor viver um dia no teus atos do que 1000 fora, na tenda da impiedade. Olha que interessante. E às vezes a igreja está se igualando à tenda da impiedade. Quando a igreja não tem paz, quando a igreja está com a família doente, aí a igreja vira uma tenda da impiedade, aí a pessoa não tem referência. Olha o que o salmista está dizendo: é melhor um dia na tua presença, na tua casa, do que 1000 fora, na tenda da impiedade. Então a gente precisa ter a igreja como referência, como era a igreja primitiva. A igreja primitiva é o modelo de igreja que a gente tem que seguir. É o modelo primordial, unânimes no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, na unidade, no amor, na comunhão. É isso que a gente precisa entender. Então destaque isso para os seus alunos e que a gente possa concluir essa aula dizendo que o culto é a verdadeira oportunidade de a família estar junta para adorar o Senhor. Mas o Senhor busca o quê? Uma adoração em espírito e em verdade. Para que Deus receba a nossa adoração, a igreja tem que estar como a igreja primitiva. Ser um local de paz, ser um local de santidade, ser um local de união, de comunhão, de compartilhamento, de unidade de pensamento.
É assim que Deus espera que a sua igreja esteja. É essa noiva que Cristo vai vir buscar. Então nós precisamos formar as famílias e ser a família que tem essas características, para que Cristo tenha prazer em nos buscar, tenha prazer em nos levar para a sua boda do Cordeiro, tenha prazer na sua noiva, a noiva se apresentar sem mácula, sem ruga, santificada, na presença do Espírito Santo, para que o noivo tenha prazer em levá-la. Essa é a igreja que ele vai buscar. Então a gente tem que destacar para os nossos alunos que nós precisamos ter uma vida conjugal, uma vida familiar que tenha espelhamento na vida, no relacionamento de Cristo com a noiva, para que a igreja, que é o conjunto dessas famílias, apresente um ambiente de paz, de santificação, de comunhão, de unidade, de amor entre os próximos, para que essa igreja seja uma referência para o mundo e essa igreja seja uma noiva lavada, remida e santificada, para que Cristo possa vir buscá-la e levá-la para a boda do Cordeiro. Amém, meu? Então destaque isso para o seu aluno, guarde isso no seu coração, essa aula, que você tenha uma aula abençoada, que o Espírito Santo possa acrescentar mais ainda o que você vai falar, a forma que você vai dar aula, para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima lição, se assim o Senhor permitir. Amém?